Daí, pessoal? Bom, hoje a gente vai, nessa nossa segunda aula de funções, a gente vai trabalhar então domínio, contradomínio e imagem de uma função. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, tá aí o e-mail na tela, mandem uma mensagem, eu respondo vocês o mais rápido possível, pessoal. Bom, vamos falar então de relações binárias. Tá? Considerando dois conjuntos A e B não vazios, e uma relação binária, o que é uma relação binária? É uma relação entre dois elementos, entre os elementos do conjunto A e do conjunto B. A gente vai dizer que essa relação é uma função de A em B, se e somente se a cada elemento x do meu conjunto A corresponder um único elemento y do conjunto B. Tá? Então, a gente vai dizer que a função f de A em B ela vai ser a função que vai ligar os elementos x do meu conjunto A nos elementos y do meu conjunto B. Isso vai ser a nossa f de x, tá? A nossa função de x. Onde x vai ser a variável independente e y vai ser a variável dependente. Tá? Y vai depender do valor do x. Tá? A gente vai ver isso mais adiante ainda. Bom, então aqui a gente tem um exemplo aqui. Essa primeira relação aqui, a gente tem o nosso conjunto A com esses elementos x, então esses elementos 1, 2, 3 são nossos elementos x do conjunto A, e esses elementos aqui, 2, 3 e 4, que estão no nosso conjunto B, são os nossos elementos y. Tá? Então, cada elemento do conjunto A está ligando em um elemento do conjunto B, certo? Então, eu tenho o 1 indo para o 2, o 2 indo para o 3 e o 3 indo para o 4. Tá? Então, isso aqui é uma função de A em B, porque cada elemento do A se relaciona com apenas um elemento do B. O 1 se relaciona somente com o 2 somente com o 3 e o 3 somente com o 4. Então, ela é uma função de A em B, certo? Na nossa segunda relação, a gente tem aqui o elemento 4, que é o elemento x aqui do meu conjunto A, se relacionando com o elemento 2 e com o elemento 4 do meu conjunto B, que são os elementos y. Então, ora, vejam bem, eu tenho o 4 se relacionando com 2 e o 4 se relacionando com 4. Ele está se relacionando com dois elementos. Então, não é uma relação, não é uma função de A em B. Porque esse elemento 4 do A, ele se relaciona com dois elementos do B. E não pode, tem que ser com apenas um elemento. Nossa relação 3, então, agora aqui, nosso exemplo 3, a gente tem um conjunto A que é formado por esses três elementos x, que são os 5 menos 5 e a raiz de 2. E o nosso conjunto B, a gente tem nossos elementos y, então é o 25, o elemento 25 e o elemento 2. Olha, reparem, o elemento 5 ele está ligando, está se relacionando com o elemento 25. O elemento menos 5 está se relacionando com o elemento 25 também. E o elemento raiz de 2 está se relacionando com o elemento 2. Então, é uma função, gente, é uma função de A em B, porque cada elemento do A está se correspondendo com apenas um elemento, aliás, cada elemento do conjunto A está se relacionando, se correspondendo com apenas um elemento do conjunto B. Embora o elemento 25 está recebendo a relação de dois elementos do A, mas o que importa é que cada um do A se relaciona com apenas um do B. O 5 se relaciona apenas com o 25. O menos 5 também se relaciona apenas com o 25. E o raiz de 2 se relaciona apenas com o 2. Então, é uma função. Tá? Na nossa quarta relação aqui, nosso quarto exemplo, a gente tem os elementos x aqui do conjunto A sendo o 4 e o menos 2, e o elemento y do conjunto B sendo o 3. O elemento 4 do A está se relacionando com o 3 do B. Mas o elemento menos 2 do A não se relaciona com nenhum elemento do conjunto B. Então, não é uma função, tá? Porque todos os elementos do A teriam que se relacionar com apenas um do B. Teriam que ter uma relação com algum conjunto lá do B. E o elemento menos 2 não tem relação nenhuma, então não é uma função. Bem? Bom, vamos falar agora de domínio de uma função. Então, o domínio de uma função ele é formado por todos os elementos do conjunto A. Ou seja, ele é igual ao conjunto A. E ele é representado da seguinte forma. O domínio de f é igual a A. Ou seja, o domínio de f é igual a todos os elementos do conjunto A.
O contradomínio de uma função, ele é formado por todos os elementos do conjunto B, ou seja, ele é igual ao conjunto B, né? Representado por CD, né? Contradomínio de F é igual a B. Então, todos os elementos do B. Contradomínio do F são todos os elementos do B. E a imagem de uma função, ela é formada pelos elementos do conjunto B, mas só aqueles que têm alguma correspondência com os elementos do conjunto A. Tá? Então, somente aqueles que têm uma relação com o conjunto A. E a gente vai representar por imagem de F, né, dessa forma. Aí a gente vai ter os elementos. Eu não posso dizer que é o A ou que é o B, não. A imagem do F, eles são elementos de B, mas somente aqueles que têm uma relação com o B, com o A. Tá? Contradomínio são todos os elementos do B. A imagem são elementos do B, mas somente aqueles que têm relação com o conjunto A, com o domínio. Vamos a alguns exemplos aqui, então. A gente tem um exercício aqui, dados os conjuntos A com esses elementos, menos 2, menos 1, 0 e 1, e o conjunto B com estes elementos aqui, menos 5, menos 2, 1, 4, 5 e 6, e a relação R, né, essa nossa relação, que tem o par ordenado x e y, pertencente ao produto cartesiano de A com B, tal que y, né, ou f de x, né, y é igual a 3x mais 1. Então, essa aqui é a nossa relação. Todos os elementos y, todos os elementos vão ter esse formato, 3x mais 1. Aí tem essas 4 alternativas aqui. Então, vamos fazer uma de cada vez, né? Claro. Então, quais são os pares ordenados da relação? Bom, vamos lá. Vamos por parte, então. Primeiro, os pares ordenados. Aí a gente começa, né, dizendo que para determinar esses pares ordenados, a gente deve substituir cada elemento do domínio, ou seja, cada elemento aqui do conjunto A, que é o nosso domínio, né, vai ser substituído na incógnita x, ou seja, aqui nessa letra x, ó, da relação, da nossa função. Da seguinte maneira, ó, vamos lá, para o nosso elemento x igual a menos 2, esse nosso primeiro elemento, porque os nossos elementos x são os elementos do domínio, os elementos y são os elementos da imagem, lá do contradomínio, né? Que vão formar nossa imagem. Então vamos lá. Substituindo o menos 2 aqui, né, no lugar do x aqui na nossa função, ó, 3x mais 1, a gente vai botar então o número 2, menos 2 aqui no lugar do x. Vai ficar assim, ó. E y, então, vai ser igual a 3 vezes o menos 2, ó, y igual a 3 vezes x, né? Então, como a gente está substituindo o menos 2 no lugar do x, 3 vezes menos 2. Mais 1, mais 1. Agora a gente resolve isso aqui. 3 vezes menos 2 mais 1, 3 vezes menos 2 mais 1 vai dar menos 5. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Então, o y vai ser menos 5. Logo, né, como o menos 5 ele pertence aqui ao nosso conjunto B, ó, a gente tem que olhar. O resultado aqui pertence a esse conjunto B? Pertence. Está aqui o menos 5, ele está ali dentro. Então, o par menos 2 e menos 5 pertence à nossa relação. Esse aqui é o nosso primeiro par ordenado, certo? Menos 2 e menos 5. Quando a gente utiliza o menos 2, ele tem uma relação com o menos 5 lá do conjunto B. Então, esse aqui é o nosso primeiro par ordenado. Tá? Agora, quando a gente substituir o menos 1 no lugar do x, a gente vai fazer o mesmo processo. No lugar do x agora aqui na nossa relação, a gente vai substituir o menos 1, certo? Então, 3 vezes o menos 1, da mesma maneira que a gente usou aqui em cima, quando a gente substituiu o menos 2. Ó. A gente vai, então, 3 vezes menos 1 dá menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, a gente vai olhar, o y deu menos 2. Vamos lá no nosso conjunto B, tem o menos 2? Tem, está aqui, ó. Beleza, então, como menos 2 pertence ao conjunto B, ele está lá no B, então a gente tem o nosso par menos 1, menos 2 também pertencendo à nossa relação. Tá? A gente vai fazer o mesmo processo para o 0, que é o próximo elemento aqui do conjunto A, né? A gente vai fazer o mesmo processo, 3 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1, a gente vai olhar lá, o 1 está lá no conjunto B, então também pertence à relação esse par aqui, 0 e 1. E o mesmo processo a gente faz também para o elemento 1, para o último elemento, a gente faz para todos os elementos. A gente vai notar que o resultado vai dar 4, e o 4 também pertence lá ao conjunto B, então o par 1 e 4 pertence à nossa relação.
Dessa forma, os pares ordenados são esses 4 que a gente descobriu aí que estão em vermelho. Então, no conjunto R, né, nossa relação é formada por esses pares ordenados aqui, ó, todos eles, né? O primeiro par que a gente descobriu quando substituiu o menos 2, o segundo quando a gente substituiu o menos 1, o terceiro e o quarto, todos eles aqui, certo? Essa é a resposta, então, da letra A. Vamos para a letra B, então. A letra B pede para construir o diagrama de flechas. Bom, então vamos lá. Aqueles diagramas que a gente viu no início ali, aquelas relações, né? Então a gente vai desenhar o conjunto A, o círculo do conjunto A, o círculo do conjunto B. Diferente de lá dos conjuntos numéricos, onde a gente cruzava os dois círculos, né? Agora não, a gente faz separados aqui, tá? Como estavam ali nos exemplos das relações no início da videoaula. Aí agora a gente coloca os elementos do conjunto A, então, aqui dentro. Aqui, ó, menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, aqui os elementos do conjunto A. No conjunto B, a gente vai colocar, então, esses elementos que são os elementos do conjunto B. E agora a gente vai ligar com as flechas. Cada elemento que tem relação com o elemento do A, que tem relação com o elemento do conjunto B. Aqueles pares ordenados que a gente viu anteriormente ali. O menos 2 tinha relação com menos 5, né? Era o nosso primeiro par ordenado, era menos 2 e menos 5, então a gente vai ligar eles com a flecha. O menos 1 tinha relação com menos 2, era o nosso segundo par ordenado. O 0 tinha relação com 1, era o nosso terceiro par ordenado. E o 1 tinha relação com o 4, era o nosso quarto par ordenado. Então esse é o nosso diagrama de flechas, certo? O 5 e o 6, lá do nosso conjunto B, não tinham relação com nenhum elemento daqui, certo? Então, esse aí é o nosso diagrama de flechas. Na letra C, então, pedia para verificar se era uma função, né? E em caso afirmativo, a gente determinar os conjuntos domínio da função, contradomínio da função e imagem da função. Aqui está a nossa relação, né? Que a gente observou ali, nosso diagrama de flechas. Então, a partir daqui, a gente vai ver se é uma função ou não é uma função. Bom, para ser uma função, a gente precisa que todos os elementos do domínio, né, do conjunto A, tenham uma relação com os elementos do conjunto B. Eles têm, né? Todos eles têm. Todos eles se relacionam. Além disso, cada elemento só pode se relacionar com um elemento do conjunto B. E isso acontece também, né? O 2 se relaciona só com menos 5, menos 2 com menos 5, menos 1 com menos 2, 0 com 1, 1 com 4. Então, tá ok. Mesmo esses dois elementos aqui, estando no nosso conjunto B, não se relacionando com nenhum elemento do conjunto A, não tem problema. É uma função, porque o que a gente precisa é que todos os elementos do A, do domínio, se relacionem com algum elemento do B, com apenas um elemento do B, cada um deles aqui. E isso acontece. Então, sim, é uma função de A em B, porque cada elemento do A relaciona apenas um elemento de B. Agora, então, o domínio, determinando o domínio da função, né? O domínio é todos os elementos do conjunto A, né? Então, o domínio da função é esse conjunto aqui, menos 2, menos 1, 0 e 1. O contradomínio da função são todos os elementos lá do conjunto B, né? Então, o contradomínio é o menos 5, menos 2, 1, 4, 5 e 6. Mas a imagem da função ela é formada só pelos elementos que se relacionam com o conjunto A. São os elementos do B que se relacionam com os elementos do conjunto A. Então, é somente o menos 5, menos 2, 1 e 4. O 5 e o 6 não vão fazer parte da imagem da minha função, ok? No número 4, então, aliás, na letra D, a gente era pedido para representar os pares ordenados no plano cartesiano. Isso aí a gente já fez lá na primeira videoaula, né? Então, aqui estão nossos pares ordenados, que a gente determinou lá na letra A, né? São esses os pares ordenados. Aqui está o nosso plano cartesiano. Tá? Para representar, então, por exemplo, o primeiro ponto, a gente sempre parte do zero, né? Lembra? A gente sempre parte da origem dos sistemas de coordenada. A gente está parado aqui. Se a nossa coordenada x é menos 2, a gente então vai partir daqui em direção ao menos 2. Ó, na coordenada x, no eixo x. Chegamos no menos 2. Agora a gente parte em direção à coordenada y, que é o menos 5 que está lá embaixo. A gente vai até o menos 5. Lembra que é sempre paralelo ao eixo, né? Então a gente parou aqui. Aqui, então a gente vai marcar o nosso ponto, que é o nosso ponto menos 2 e menos 5. É exatamente aqui. E a gente vai fazer o mesmo processo para todos os outros 3 pontos. A gente parte da origem e vai até o menos 1, então, no segundo ponto ali,
e dali a gente vai até o menos 2, que é a altura do y, que é a coordenada y. E aqui é o nosso ponto, certo? Para o terceiro ponto, a gente vai, a coordenada x é 0. A gente sempre parte daqui, né, da origem, do zero. Então a gente já está no zero, no x. A gente já está no zero, está na origem do sistema. Então a gente só precisa se deslocar na direção 1 do y, a gente vai para cima. E a gente vai marcar o nosso ponto exatamente ali, ó, em cima da reta y. Porque a coordenada x é 0, né? É 0, é exatamente na origem. A outra coordenada, a gente parte então da origem, vai para o 1 na coordenada x, que a coordenada x é 1, a gente vai até aqui, e a gente vai subir até o 4 lá na coordenada y, e aqui a gente vai marcar o nosso quarto ponto, né? Nosso quarto ponto que a gente tinha determinado lá na letra A. Então está representado os pontos no nosso plano cartesiano. Agora a gente vai falar da imagem de um elemento, tá? Para cada elemento x que pertence ao domínio de uma função, né, a gente vai ter um y que vai ser igual a f de x, que corresponde a um único valor de y do contradomínio desta função, denominado imagem de x pela função f, certo? Então, aqui está nosso exemplo. Seja uma função f, né, que tem o domínio sendo x e sendo os números reais, e a imagem sendo os números reais, então essa função ela vai de R em R, uma função de variável real definida pela lei f de x igual a 2x ao quadrado mais 1. Tá? É para determinar, então, a imagem de 1, menos 2 e 3. A gente vai usar a mesma técnica que a gente apresentou lá para encontrar os pares ordenados. Né? Que a gente vai usar. Ou seja, substituir cada elemento do domínio na incógnita x da relação, da função. Né? Então, dessa forma. Vamos lá. A minha f, então, de 1, porque eu estou usando o primeiro elemento aqui, né? O primeiro elemento do domínio que ele nos deu, que foi o 1. Então, a gente vai calcular a f do 1. No lugar do x, eu estou substituindo, então, o 1, o valor 1. Na minha função é 2x ao quadrado mais 1. Então, vai ser 2 vezes o 1 ao quadrado mais 1, certo? Isso aqui vai nos dar, resolvendo ela, 1 ao quadrado é 1, então 2 vezes 1 vai dar 2, né? 2 vezes 1 vai dar 2, mais 1. Tá aqui, ó. Então vai dar 3. O resultado é 3. Tá? Para o próximo número do meu domínio, né, que ele quer a imagem do menos 2 também, a gente vai fazer o mesmo processo. Então, a gente vai calcular a f do menos 2. Tá? F do menos 2, então, é igual a 2 vezes o menos 2 ao quadrado mais 1. Isso vai dar 2 vezes 4 mais 1, que vai dar menos 9. Então, a minha f de 2 ela vai ser 9. Menos 9 não, 9, né? Positivo. Então, a f de 2 é 9. A gente viu aqui ó, que como a imagem de 1 pela função f é igual a 3, a gente vai dizer que a f de 1 é 3. Agora, a f do menos 2 deu 9. E a gente vai fazer o mesmo processo para determinar a imagem do elemento 3. Então, a minha f do 3, eu vou aplicar no lugar do x o 3. Então, 2 vezes 3 ao quadrado mais 1, que vai dar 2 vezes 9 mais 1. Isso vai dar o resultado de 19. Portanto, a minha f de 3 ela é 19, certo? Bom, reparem que o valor de y, ou a imagem da função, ela depende do valor do x, né, ou do domínio. Então, a gente vai chamar o x de variável independente e o y de variável dependente. Justamente por isso, porque o y a gente vai determinar a partir do valor que tem de x para a gente substituir na incógnita. Vão ficar aqui alguns exercícios que já estão lá na apostila, vocês vão poder conferir lá. Tem o gabarito desses exercícios também na apostila, vocês resolvem e depois confiram, ver se está tudo certo, tá? Então vão ficar esses exercícios aqui para vocês fazerem. Na próxima aula a gente vai trabalhar a determinação do domínio de uma função. Tá? A gente vai usar as inequações para isso aqui. Então na próxima aula a gente vai conferir isso aí, tá, gente? Não percam, acompanhem as videoaulas. Bons estudos a todos. E se vocês tiverem alguma dúvida aí, gente, mandem a mensagem no nosso e-mail, que estava no início da videoaula. Mandem uma mensagem que eu vou estar respondendo vocês o mais rápido possível, tá, pessoal? Tchau, tchau.